Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio. Estamos iniciando mais um programa examinando os profetas. O estudo aí que vocês já estão anotados aí na sua agenda, todo domingo, às 19h30, para analisarmos, os textos dos profetas e dos escritos nazarenos relacionados à porção da Torá que nós vamos acompanhar ao decorrer dessa semana. E chegamos à quinta porção da Torá, a porção Hayê Sará, a vida de Sara, e viveu Sara. Porém, a gente vai observar nesta porção, quando vocês estudarem, que a porção que fala da vida de Sara vai falar justamente da morte de Sara, bem como a morte de Abraão e também de Ismael. Então, nesta porção está contida os últimos momentos da vida dessas pessoas que são tão importantes na Escritura, principalmente de Sara e Abraão Avino, Abraão, nosso pai. Então, Abraão, que esteve nesses últimos momentos aí com Sara e teve que tomar, atitudes a poder garantir o sepultamento da sua esposa, e posteriormente Abraão também se preocupou com relação ao decorrer da vida do seu filho Isaac. Ele vai mandar buscar uma esposa para o seu filho. Hoje em dia a gente consegue mais enxergar a situação, o pai escolhendo uma filha para uma esposa para o seu filho, bem como uma mulher, sem conhecer o marido, ir para empreitada e alcançar e conseguir se casar com esse homem que ela nem conhecia. Porém, na época era bastante comum. Hoje, aos nossos olhos, é algo realmente muito difícil de acontecer. Mas, se vocês continuarem observando como vocês vão fazer, o decorrer dessa história, vão observar que um foi feito para o outro. Realmente, eles estavam ali, união completa, tanto Isaac quanto Rivka, Foi uma escolha acertada de Abraão, seu servo Eliezer, Então, hoje a gente vai discorrer, sobre os momentos finais, vários patriarcas, várias pessoas e vários personagens da escritura. Essa ilustração que eu estou colocando aqui é a ilustração do rei Davi, falando aí com Betsheva, e estava ali acompanhada de uma moça virgem, que é Sunamita, Sag, dela, Abishag, E foi escolhida essa mulher para poder cuidar de Davi nos seus momentos finais. E tá aí a quinta porção, Sarai, viveu Sara. E o tema que eu escolhi é Encaminhando a Próxima Geração. E é justamente o que a gente vai acompanhar nesse estudo, nessa porção. Os últimos momentos de grandes personagens da Escritura. Veremos que, nos seus últimos momentos, eles tomaram decisões importantes e mudaram completamente a história do povo de Israel. A Escritura quer nos mostrar que devemos tomar muito cuidado com as nossas decisões. Inclusive, decisões terão impacto após a nossa partida, após o momento que o Eterno nos chamar. Não devemos nos deixar levar pelas nossas emoções. Quando estamos com uma idade mais avançada, a decisão deve ser acompanhada de sabedoria que procede do Eterno. Então, quem sou eu, meus irmãos? Eu ainda estou tão velho, tão idoso, tão maduro, tão experiente para aconselhar pessoas com mais experiência, mais sabedoria do que eu. Me proponho aqui, na minha insignificância, a vislumbrar aquilo que eu espero daqueles que estão com mais idade, mais sabedoria. E daquilo que eu acompanhei quando era mais jovem, hoje, e conselhos que eu recebi de pessoas com mais experiência. E na época, há muito tempo atrás, eu até dei de ouvidos, recusei
para poder quebrar a cara e aprender que tinham razão. Uma das piores, eu acho que é uma das piores frases que alguém pode escutar quando comete algum erro, né? E alguém chega do lado e fala assim: eu não disse a você? Eu não disse que ia dar errado? Falei, você não ouviu. Na mesma hora você quer fechar o ouvido e dizer, sai de perto de mim, eu não quero nem ouvir o que tu tem a dizer. Mas a pessoa, a gente é dotado disso. Cometer erros para poder, mais na frente, tentar, né? Sabe aquele que vê o erro dos outros e já se corrige, nem comete, né? O tolo é aquele que, além de errar, persiste no erro. Então, esse estudo de hoje vai trazer a experiência que eu tive na minha vida. A escritura fala, até os personagens bíblicos, aquelas pessoas que nós sabemos que têm bastante intimidade com o Eterno. Um foi chamado amigo do Eterno, outro foi chamado homem segundo o coração do Eterno, outro era o profeta do Eterno. Vários personagens aqui que a gente vai ver. Eu não vou apontar erro, nem dizer, olha, esse está certo, esse está errado, porque a escritura em si, ela não fala grandes detalhes. Então, quando a gente coloca a nossa opinião, expressa a nossa opinião, há uma grande chance de estar errado. Então, a gente só vai analisar as situações e aconselhar através de atitudes aparentemente não deram tão certo, para que a gente possa usar esses exemplos para tomar as decisões mais corretas no nosso dia a dia. Então, eu não tenho filho, mas porém eu sou e fui filho. Meu pai já é falecido, mas minha mãe ainda vive. E eu posso falar sobre filho porque eu sou filho. Eu nasci de alguém, não. Como diz aqui no Nordeste, não vim da chocadeira, né? Tive uma educação. Minha educação foi muito rígida por conta da minha avó. Foi realmente bastante rígida. A qual, até hoje, conto isso sempre, eu agradeço pela sua forma firme de me criar. Que me fez ser um homem respeitador, uma pessoa que curva diante de um ancião, respeita as pessoas mais velhas. Quando não tem um assunto, eu fico calado, para ficar calado. Né? Então eu sempre tive essa criação e passar à frente. Porém, existem pessoas que recebem criações também rígidas, mas são completamente contrárias a essa criação e vivem em completa rebelião, batendo cabeça na vida, sendo pessoas desrespeitosas, mal educadas. Isso que eu quero mostrar a vocês hoje. Trazer um alívio. Tenho certeza, vem toca no meu coração quando eu fui poção. Há muitas pessoas que estão assistindo nesse momento, que vão assistir, mas ficam se perguntando: onde foi que eu errei? Criaram seus filhos mais perfeita educação, foram pessoas que souberam dizer um não na hora certa, educaram seu filho da forma correta, porém, seu filho hoje, tese, está no caminho contrário a essa educação que recebeu. Então, esse estudo tem essa finalidade de hoje. Trazer calma, mostrar que você também não foi conivente com esses erros. Você fez a sua parte. Porém, uma coisa tá, não é, que geralmente o ser humano não coloca na equação. E é justamente a livre escolha do ser humano. O ser humano tem o direito de escolher. Não está só alheio a escolher em servir ao Eterno ou não. Está também atrelado a seguir os conselhos dos pais ou não. O pai e a mãe é um pequeno núcleo da vivência do Eterno, daquilo que o Eterno representa para o seu povo. No livro de Bereshit, no capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte: Vê Abraham, Zaquem, Ba,
Ba Yamin, ou seja, Avraham era Ba, vem da palavra Bo, né? Entrado, Ba Yamin, nos dias. Avraham era uma pessoa que tinha vários dias. Ele adentrou literalmente em uma vida muito plena, né? Muita experiência. Então ele já era idoso e entrado nos dias. E o texto diz: Ve Adonai Barech et Avraham Bachol. E Adonai abençoou, ele Berach abençoou Avraham em tudo. Ou seja, o Eterno, através do trabalho de Avraham, desse tempo que Avraham viveu peregrinando numa terra desconhecida, mesmo como é que eu posso dizer, contra os prognósticos, de viver errante numa terra, Avraham foi abençoado sobremaneira pelo Eterno. Foi abençoado em tudo, não foi só em alguma área específica. Uma área financeira e não lhe deu a descendência. Ou lhe deu a descendência e ele não tinha condições de sustentar o seu filho. Lhe deu o filho e lhe deu condições financeiras, mas não lhe deu felicidade. Existem pessoas até hoje que têm filho, têm condições financeiras, mas não têm a felicidade, não encontram a alegria. Vivem em estágios de depressão. Ser abençoado em tudo não é apenas ter coisas que são visíveis aos nossos olhos. É também dentro de nós ser entrado em dias. Esses dias estejam dentro da nossa alma. E nós possamos não ser, como é que eu posso dizer, viver por viver, viver no automático. Se acordar de manhã, vai trabalhar, chega em casa de noite, come, dorme, se acorda de manhã, vai trabalhar. Que a sua vida tenha um sentido, que a sua vida tenha uma... Quando você olha para trás, você se lembra de cada passo com alegria. E no que você vive hoje, você seja satisfeito com sua forma de viver. Uma pessoa plena. Então, o Eterno abençoou Avraham em tudo. Então, nessa idade, ele conseguia olhar para si mesmo e se encontrar feliz. Apesar de ele já ter, nesse momento aí, no capítulo 24, né? Já perdido a sua esposa, mas mesmo assim, Avraham ainda era pleno. Era uma pessoa que era abençoada em tudo. Por quê? Quem foi porção aí, Shabbat, vai entender que morte nesse mundo não significa o fim. Então, Avraham sabia que se encontraria novamente com sua esposa nos últimos dias, né, quando o Eterno assim cumprir a promessa que foi feita para ele, que ele herdaria aquela terra. Avraham sabe que ele ressuscitará dos mortos e reencontrará sua esposa, tanto que ele pede para que seja enterrado no mesmo local da sua esposa, né? Então, um dos temas que vai estudar, porção, para que morrer um do lado do outro, ser enterrado um do lado do outro? É lógico que é na confiança do surgir dos mortos, ressuscitar dos mortos, você reencontrar aquelas pessoas que tanto amou durante a vida, né? Durante sua vida neste mundo. Vaiomer Avraham El Avidor. Falou Avraham para o seu servo, né? Para quem o servia, Zekam, ou seja, mais tempo, mais experiente, né? Peitor, a sua casa, ou seja, aquele servo que era de sua confiança há muito tempo, né? Amoshel Bihal Asher Lo Shimna Yadeha Dehat Yarechi, e estava incumbido em tudo que ele possuía, ou seja, toda a sua casa. Ponha a mão sobre a minha coxa, ou seja, faça um juramento. Pôr a mão na coxa era um sinal de intimidade, que a pessoa tinha bastante intimidade com o seu Senhor. Algumas tradições
sábios dizem, esse pôr a mão na coxa era literalmente tocar no sinal da circuncisão, um juramento criado para, para tanta intimidade que a pessoa tocaria no sinal da circuncisão para demonstrar a seriedade dessa situação. Então, eu estou mais incumbido a acreditar no texto da Torá que está dizendo tocar na coxa, né? Já é algo é um pouco mais rígido, é mais forte, né? Traz eu posso dizer, uma intimidade muito agressiva, né? Muito forte. Você tocar na coxa de alguém e olhar nos seus olhos e fazer um juramento é algo realmente já muito puxado, né? Ve'ishvir viacha, ve'ishbi acha, va Adonai, Elohei, ha-shamim, ve'lohei, haaretz, asher lo kar, asher lo tikar. Pois desejo que você jure por Adonai, Elohim dos céus, céu, e Elohim da terra, que não escolherá Shá, Libeite, Libnei, Mi, Benot, Ha-Kenani, e não escolha uma mulher para o meu filho, dentre as mulheres dos cananeus, Asher Anohi, Yoshev, Ba, Iribô, entre os quais eu vivo. Então, Abraham faz essa solicitação, esse jura, para que o seu servo jure, né? Para que ele tome uma esposa que seja distante da região que ele vive. Por quê? Abraham, ele não ficava parado só num canto. Vocês sabem que ele ia andando de um lado para o outro. Abraham sabia das promessas que o Eterno havia feito para os descendentes de Shem e que os descendentes de Canaã seriam literalmente seus escravos. Então Abraham não queria jamais que sua semente fosse curada naquele momento, principalmente do seu filho, com descendentes dos cananeus. E também, principalmente, ele conhecia, né, por andar muito naquela região, a forma que aquelas mulheres se comportavam. E tenho certeza que a gente vai estudar também na porção Shabat a importância da mulher na criação dos meninos, né, das meninas. Porque o homem, geralmente, neste tempo, seu trabalho era na terra. Vivia muito do tempo, né, longe da sua tenda para poder fazer a criação de animais, para poder fazer a criação de cultivar a terra. Então, a educação das crianças ficava a cargo, a responsabilidade das mulheres, como até hoje é, né, na maioria das vezes. Hoje em dia, as mulheres, pela sua necessidade, né, de trabalhar, colocam muitas vezes as crianças em creche e colégios de tempo integral. Por isso que a gente está vendo a maioria das crianças indo mal educadas. Pessoas que são completamente desobedientes aos pais e às mães e contrários, né, àquilo que a gente conhece como um padrão comum, né, de cordialidade, respeito. Não que os professores sejam mais pessoas ou de má índole, mas um professor não tem a mesma autoridade de um pai ou de uma mãe. O professor é para ensinar português, matemática, lições de morais que tem que ser dadas é dentro de casa, pai e da mãe. Eu ainda sou da época que meus professores, eles literalmente davam a orelha do aluno. Mas hoje em dia não pode mais. Considerado uma agressão, né? Literalmente. Não estou falando puxar literalmente a orelha, mas de reclamar com uma criança, hoje em dia, é capaz do professor ir preso. Então ele fica amarrado, ele se incumbe apenas de ensinar aquilo que ele é pago para isso, né? Tá certo. Porém, a educação está sendo terceirizada. Pelo quê? Aqui eu também. Pega-se um celular, dá ao menino e deixa ele lá o dia todinho. Quando ele está em casa, o dia todinho no celular. Assistindo desenho, brincadeirinha. E nesse desenho o pai não tem tempo de assistir. Muitas vezes tem desenho ensinando questões
da sexualidade da criança, questões de desobediente aos pais, de gritar, de responder, de serem mandões, serem os doninhos da casa, né? Chama de os doninhos da casa, porque é o desenho ensinando o menino a responder ao pai, a ser ignorante, a ser descolado. A gente vê os meninos com 3 anos de idade, com óculos escuros, cabelo na régua, não sei o que lá. Eu digo sempre pra todo mundo, eu digo, com 3 anos de idade eu ainda comia barro. Hoje em dia o menino parece um personal stylist. É óculos, jaqueta de couro, não sei o que lá. O cara olha, esse é um menino, 3 anos de idade. É mesmo, rapaz. Você vai ensinar a importância de uma criança para uma criança. 3 anos de idade. O valor que é um cabelo bem cortado, jaqueta de couro, óculos caríssimo. Tem que tomar o sorvete. Isso aqui. Como você vai ensinar a importância que é extra do que é trabalhado e suado e você já dá tudo à criança, a oportunidade para que ela possa conquistar confiança, conquistar ela precisa para poder viver. Por exemplo, o menino não passa na escola, mas o pai dá tudo. Antigamente, quando eu vinha no final do ano, festividades, né? Aconteciam, que acontecem até hoje. Para eu poder ganhar alguma coisa, eu tinha que ter passado de ano. Com notas boas, viu? Porque senão, pode esquecer. Era o ano todinho, ó, cobrando. Hoje em dia não, tá tudo normal. Não pode nem reprovar, né? Os colégios de hoje em dia não podem nem reprovar as crianças. Pra você ter uma noção de como tá a situação. Mas enfim, vamos continuar, senão a gente não para hoje, né? E no livro de Primeira Reis, né, Melachim Aleph, a gente vai contar a história agora do rei Davi. Já estava entrado em dias também, né? Já estava idoso, né? Olha o texto diz: Ver Ameler, Ver Hameler e o rei David, Zaquem. O rei Davi envelheceu, né? Zaquem. Paiamim, ou seja, era entrado em anos, né? Entrado em dias também. Va Yerhe Suhu, Ba Begadim, Velo Yaham Lo. E os anos lhe tiraram vigor e não conseguia se aquecer, nem mesmo quando cobriam com cobertores. Então, o rei Davi estava realmente bastante idoso. Sabe que os mais idosos têm essa idade, né? Sempre sentem frio. Eu lembro que uma vez eu comprei um ar-condicionado para mim, né? Tava na promoção. Eu amo demais minha sogra. Bichinha, eu entrava na casa dela, a testa dela já tava suada. E de um, vou comprar dois. Dois ar-condicionados. Eu fui, né? Quando eu cheguei lá em casa, que eu fui instalar da minha casa, né? Eu fiz a surpresa e mostrei para ela. Ela, meu filho, vá lá e devolva. Eu sinto um frio. E isso a testa dela suada. Suada, suada, suada. E, meu filho, vá assim. E quando eu abri a casa, né, tava um forno lá dentro. Ela, meu filho, eu não quero isso não, que eu nunca vou ligar isso. Por que, minha sogra? Só tá aí com a testa suada. Ela falou, eu tô com um frio aqui. Lá dentro dava pra cozinhar uma galinha lá dentro da dela. Eu digo, eu não acredito no negócio, ela tá com frio. Ela fez, tô, meu filho, tô com frio, eu durmo com cobertor. E realmente, ela tava no sofá deitada assim, ela se deitava e botava um cobertor por cima, dentro daquele forno. Rapaz, eu tive que devolver, não, vender para outra pessoa, que já tinha passado um tempinho, tinha feito essa surpresa para entregar no aniversário dela, já tinha passado um tempo, não tinha mais como devolver. Então eu tive que revender o ar-condicionado, porque ela não queria de jeito maneira. Então, dá pra gente entender porque o rei Davi tava com tanto frio, né? E não tinha como aquecê-lo, né? E no texto, eu já pulei aqui do versículo 1 pro versículo 5. Lembrando que não dá, meus irmãos, pra gente ter todos os. É muita coisa. Orar
Ketuvim Netzarim, para a gente poder fazer um estudo. Então aqui só nesse capítulo foi selecionado aí da Haftarah, o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7, se eu não me engano. É muito versículo, não dá pra gente ler. A gente vai ver que o rei Davi está na mesma condição de Abraão. E o que Abraão fez quando ele estava já prestes a morrer, né? Antes de morrer, ele cuidou do que aconteceria, cuidou de assuntos relacionados à sua posteridade, encaminhando o seu filho, né, no bom caminho. Então ele estava preocupado com a próxima geração. Não estava preocupado quando ele vou morrer e deixar tudo assim mesmo, não. Dá o encaminhamento. Cabia, atenção, é isso que eu quero trazer para vocês. Cabia ao seu filho atender a solicitação do seu pai ou não. Yitzhak teve a opção de não querer. Não, meu pai, eu vou fazer como meu irmão Ismael casou-se com uma mulher egípcia, uma mulher cananeia também. Vou me casar por aqui mesmo. Nem vá, nem mande esse homem buscar mulher para mim, não. Quero não. Existia essa opção para Yitzhak. Por que não? Porém, decidiu da vontade dele. A vontade dele obedecer ao seu pai. Bem como partiu de Abraham um bom conselho para o seu filho. Então, existe essa sincronia. Você tem que oferecer. E a pessoa tem. Agora, se você não oferece, como o seu descendente, o seu parente, aquela pessoa em quem você quer que a sua geração seja suscitada, como esse parente, essa pessoa, esse filho, seu, o que é que seja, vai dar continuidade se você nem oferecer um caminho, nem deu um norte para a vida desse parente, desse seu filho, desse seu neto. Ou seja, é necessário que seja dado um caminho conforme a instrução do Eterno. Você sempre vislumbre o reino do Eterno nesse seu conselho. Porém, vai caber aquele que está ouvindo essa proposta aceitar ou não. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Já já a gente vai entrar nesse tema. É uma mensagem para tranquilizar as pessoas que estão nesse estudo acompanhando. No versículo 5 diz: Adoniá, o filho de Hagite, passou a declarar-se rei, por isso preparou carruagens e cavaleiros com 50 homens para marcharem adiante dele. Então, um dos filhos de David, Adoniá, Adon, ou seja, o Eterno meu Senhor é Iá, né? É o Eterno. Então, o nome dele é bastante bonito, né? Um nome liga ele ao Eterno, né? Porém, olha o que ele tinha feito. Ele declarou-se rei. E ele tomou por atitude ele mesmo preparar carruagem e homens que fossem à frente dele para marchar adiante. Ele também tomou consigo o sacerdote, tomou consigo o capitão, né, da guarda de Davi e conseguiu arrebanhar essas pessoas para seu intento, né? E no versículo 6 diz: seu pai jamais tinha o confrontado ao longo de toda a vida. Preste atenção, viu? Questionando por que você se comporta dessa maneira. Além disso, ele era um homem muito bonito. Havia nascido depois de Avshalom. Então, aqui é que entra o detalhe, meus irmãos. Preste atenção. David era um pai completamente compassivo com os seus filhos. Não só com esse, com Adoniá, mas também como houve no caso de Avshalom. Onde Avshalom queria fazer tudo. Davi nunca colocava freios no seu filho. O outro filho de Davi teve relações
a sua própria irmã. Então, que pai Davi era? Completamente relapso. E aqui a escritura faz questão de dizer que ele jamais havia confrontado ao longo de toda a sua vida. Nunca fez questionamento. Por que você faz isso? Isso é que eu quero falar para vocês, meus irmãos. A questão de rédea frouxa. Então a gente vai trazer vários conceitos. Não pense que por você dar tudo ao seu filho, eu vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tenho. Não pense que por você dizer isso, por você ser um pai generoso e justo, seu filho vai ser uma pessoa de boa índole. Também garanto que ele vai ser uma pessoa de má índole. Porém, o que é que vai acontecer? Existem casos específicos que você tem que questionar as atitudes, indagar e colocar na parede. Colocar freios, rédeas, não é ruim. Porque se você não coloca as rédeas, a vida vai colocar. E a vida coloca rédeas maiores do que às vezes pessoas podem aguentar. Tanto que Davi, quando recebeu um decreto do Eterno, através do profeta Natan, que disse: olha, você vai ter que escolher 3 punições. Fugir dos seus inimigos durante um tempo. Fugir familiares, se eu não me engano. Ou receber uma punição do Eterno. Davi escolheu a punição do Eterno porque a punição que ele sabia que haveria misericórdia. O Pai é sempre misericordiosa. Mas a dos inimigos que a vida vai levantar são insuportáveis. Não há condição de pará-los. E assim é, muitas vezes, conhece, né? Eu já conheci histórias, filhos que foram estragados pelos pais e nunca receberam o não. Quando receberam o não, a vida não tem piedade. E aqui Davi cometeu esse erro grave, né? Deixou seu filho de mão. O filho cometia atrocidades, erros, era insurgente contra as ordens do pai, mas ele não o questionava. Isso vai nos deixar algumas lições. E nos momentos finais de vida do rei Davi, ele foi se surpreendido, né, com uma situação muito difícil. É o que a gente vai entrar agora com mais profundidade. A gente vai aprender algumas situações nesse estudo aqui. Mas os exemplos de pessoas experientes já no final da vida e das situações que os seus filhos colocaram esses homens experientes, né? Assim como Abraham teve o caso com Isaac, que tudo de Isaac foi de total obediência ao seu pai. Como a gente viu a porção ontem com Coré Felipe, a gente olha o momento da Akedah, da amarração, né? Quando Abraham levou Isaac, Abraão levou Isaac para o sacrifício, e olha muito para o lado de Abraão, mas não vê o lado de Isaac, que questionou aquela atitude do seu pai. Totalmente também a fé de Isaac foi enorme diante do seu pai. E mais uma vez, quando Abraham toma essa decisão de esposa para ele, também fica calado. A gente não vê Isaac opinar em nada. Só aceita a ordenança do Senhor. Isso é um exemplo de filho. Nós possamos, como filho, sermos como Isaac, como pais, ser como Abraham. E nesse momento aqui também, vocês vão ver, por incrível que pareça, como o rei Davi, no final da vida, né, nesse momento da vida, Davi rompe com essas atitudes de ser omisso, né? Deixar com que o destino se encarregue de tomar as decisões. Como ele fez com seu filho que estrupou sua própria filha, deixou aquele caso sem punição. O destino tomou a decisão do filho dele. Como ele fez com o caso de Avshalom, que ele deixou de mão, né? O filho se insurgir diante das suas barbas, né?
E agora, mais um filho se insurgindo, Adoniá. Mas agora não, ele decide tomar atitude. Decide se mover, se levantar. Apesar de estar na cama, já prestes a morrer, ele se levanta, né, literalmente. Então, alguns exemplos de algumas situações bíblicas, né, que a Escritura vai nos ensinar. Que nem sempre uma boa educação forma bons homens. Vai ver exemplos aqui na Escritura. Nem sempre uma má educação forma homens ruins. Vai ver exemplos de pais que foram horríveis e filhos que foram bênçãos. Nem sempre fazer de tudo para os jovens é a melhor solução. Olha um caso aqui, o caso de Davi. Fazer de tudo para os seus filhos. Mas foi uma boa solução? Não. Aqueles que estão sob a nossa guarda não são obrigados a seguir os nossos passos. Você que fica aí, pai, que é mãe, está se martirizando, está sofrendo porque seu filho está sem querer seguir um bom caminho, está indo por maus. E você fica lembrando, né? Pensando, mas eu não criei esse filho assim. Eu fui rígido na hora certa, fui justo na hora certa. Eu amei na hora certa, estava sempre presente. Mas agora meu filho não quer me ouvir. Vive numa vida dissoluta. Lembre da parábola, né, do filho pródigo. Aquilo existe. O pai criou os dois filhos da mesma maneira e um foi dissoluto e o outro não. O outro vai a vida. Vai existir, meus irmãos. A pessoa vai poder escolher. É isso que eu estou querendo dizer. Eles que estão sob nossa guarda não são obrigados a seguir os. Ensinou ele da melhor forma, mas a pessoa quis seguir de uma forma diferente. Diz a sua. Não se aflinja, não se sinta culpado. Lógico que você vai sentir tristeza e remorso, querer ajudar, né? Tirar aquela. Seu filho, seu neto, quem quer que seja, um primo, sobrinho, daquela situação de dificuldade. Porém, não é culpa sua, são escolhas. O que podemos fazer é sempre ensinar o que é certo. Porém, a escolha de fazer o que é certo e errado estará sempre sobre a decisão de quem está aprendendo. Nossa obrigação, a Escritura nos ordena de sempre ensinar para os mais jovens e para a posteridade o que é certo. Agora, seguir o que é certo, sabe a quem só pode ouvir e rejeitar. Pode ouvir e seguir. Viram? Vamos ver mais exemplos aqui. Continuando, né? Ele fez um acordo com Yoav, filho de Tsuriá, e Aviatar, o Kohen, e ambos ajudaram Adoniá. Versículo 8 diz: No entanto, Sadoc, o Kohen, Benaia, o filho de Jehoiada, Natã, o profeta, Shimei, Rei e o guarda da elite de Davi não deram apoio a Adoniá. Aqui é a vida, meus irmãos. Esse homem, Adoniá, nunca teve, se levantou agora na vida dele uma objeção, um freio. A vida vai sempre se encarregar de levantar alguém que vai se opor a você. Cabe a você tomar a decisão correta. Esse Adoniá já sabia que Davi havia escolhido seu irmão, Shlomo Hameler. Todos sabiam. Porém, ele decidiu não escutar a voz de seu pai. Decidiu se insurgir contra o seu pai. Assim como seu irmão Avshalom resolveu se insurgir contra a ordenança do pai. Ser rebelde. Teve exemplos, mas não quis seguir. Ele teve o exemplo que tinha na escritura de Abraham, quando escolheu Isaac para ser sucessor da sua posteridade e não Ismael. Ismael era um homem mais velho, primogênito de Abraham.
Mas Abraão escolheu Isaac e o Eterno escolheu Isaac. Coube a Ismael aceitar. Como ele aceitou. E não aceitou foram seus 10. Criaram entre si. Mas os patriarcas, como a gente viu, não tinham animosidade entre si. Como aconteceu com o povo de Edom, né? Descendentes de Esav. Esav, depois com Jacó, eles tiveram aquela intriga de início, mas depois ficaram bem um com o outro. Porém, os seus descendentes não. Ficaram com essa birra, essa briga, né? Pegando até pão e água. Rindo da desgraça dos seus. Então, hoje, a gente tem essas mesmos exemplos para tomar cuidado e não fazer, e não agir da forma que os antepassados, que as histórias que estão na escritura já dizem que é uma atitude errada. Então, esse homem, esse Adoniá, ele recebeu agora uma objeção. Pessoas se levantaram e disseram: não, você tá. Não é da forma que você quer a vida. A gente vai fazer e vamos nós vamos ser contrários a essa sua atitude. Agora, muitos se perguntam, né? Separei esse texto aqui. Porque, irmão, mas você está falando, tá? Olha o que o texto diz. Em Mishlei, capítulo 22, versículo 6. Hanor lagaar al-pi. Derecho gam ki za ya zekim lo yasur mimena. Ensine a criança no caminho que deve andar, deve seguir, e mesmo quando ficar velha, não se desviará dele. Então, um exemplo simples, a gente vai citar aqui. Filho de Shemuel, ele não ensinou essas crianças, esses filhos, no caminho que se deve andar? Ensinou. Eles se desviaram do bom caminho? Sim. Então essa equação aqui é perfeita? Não. Isso aqui, meus irmãos, é um texto de esperança, literalmente. Você ensinar o seu filho num bom caminho, da forma correta, uma forma de justiça. E a esperança é de que, quando ele crescer, ele não se desviará dele. Porém, existe uma coisa chamada livre. A probabilidade será muito menor se esse acompanhamento que você fez com seu filho, ensiná-lo num bom caminho, dele fazer a escolha certa, será muito maior do que pessoas que não. Então, qual é a nossa função? Ensinar a fazer o que é certo, falar das palavras que geram vida, dar exemplos de boas atitudes, de honestidade, porque no futuro seu filho não se desviará dele. É uma esperança, não é uma certeza, porque existe a escolha do ser humano. Não é porque você é um pai que está ali sempre acompanhando, fez tudo certo, e a equação vai. Existem variantes nessa equação. Todo ser humano vai ter a sua livre. Vai chegar um momento que ele vai pensar e vai dizer: vale a pena obedecer o cara Torá? Tô vendo meus amigos aqui nesse mundo, vivendo a vida de festa. Eu vou fazer do mesmo. Eu vou me embriagar, vou me drogar, vou viver, vou transgredir os Shabat, vou comer de tudo. Não tem problema. Eles não morreram. Mas você criou seu filho a vida toda daquela forma certinha, reta, segundo as escrituras, obedecendo cada uma das instruções. Chegar um momento que seu filho, ou seu neto, quem quer que seja, seu sobrinho, vai tomar. Abraham passou a vida toda criando Lot como um filho, trouxe para junto dele, mas teve um momento que Lot decidiu não estar. E Abraham disse:
ou para um lado ou para o outro. Há escolhas serem feitas. Lot, quando foi levado cativo, né, naquela guerra entre os 5 reis e 4 reis, quando ele voltou, que Abraão conseguiu trazê-lo de volta. Ele teve a opção de deixar aquilo ali, sabendo que aquela cidade era ímpia. E Abraão disse: Olha, eu não quero que vocês digam, nenhuma sandália vocês me deram, para não dizer que eu enriqueci a Abraão. Ou seja, Abraão sabia que aquela cidade era ímpia. E Lot não sabia, não, era inocente. Ele teve a oportunidade de perdão ao tio. Eu vou seguir com você, vou voltar ao teu acampamento. Mas ele decidiu não ficar, ele fez escolhas. Assim também, todos aqueles que estão à nossa volta vão ter as suas. No livro de Reis ainda, no capítulo 1, versículo 28, diz: o rei Davi respondeu, depois desses pessoas que se opuseram a Adoniá, o profeta Natan foi até a esposa do rei Davi, a Betseba, né? E convenceu ela a falar com o rei para relembrar a sua promessa. E ela foi até ele, contou a história. Na mesma hora, o profeta Natan fez um combinado ali, entrou também falando, né? Seu filho estava se rebelando, estava a ruagem perguntando: Você que mandou, Davi? Nós não sabemos que você tinha dito que era Shilomon, que estava com tudo organizado para a construção do Beit Hamikdash. Você passou esses anos para o seu filho, e agora outro vai tornar rei no seu lugar. E olha o que Davi diz. O rei Davi respondeu dizendo: Tragam Betsheva até aqui. Ela entrou na presença do rei e ficou diante dele. Então o rei fez um voto: Assim como vive Adonai, que me tem livrado de toda a adversidade, eu juro a você, pelo Elohim de Israel, seu filho Shilomó será rei depois de mim. Ele se assentará no meu trono, em meu lugar, e eu farei isso hoje. Ou seja, Davi se cansou, meus irmãos, e está passeando um barco à deriva, esse mar que era a sua família e seus filhos. Davi era um rei forte para o povo, mas na sua casa ele era um leãozinho. Filhote de leão, né? Era dominante. Quem estava ali. Mas agora não. Davi se levanta, literalmente, né? Sai daquela zona de conforto de não desagradar os seus filhos e vai lá e desagrada a Adonias. Diz: Não, você não vai ser rei, não. Ele tomou uma atitude de pai no final da vida, cortando as asas de seu filho. Alguns dizem foi tarde demais, porém, ele tomou a atitude certa. Agora, né? Cumpriu a sua promessa. Acabou com aquela rebelião. Você, meu irmão, ainda está alisando a cabeça do reizinho da casa, tá intocável. Filho, desliga esse videogame, vai estudar agora. Não vou não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Vai, passa o rolo. Impede de você que comprou esse videogame sacudir longe. Ou guardar ele, trancar no armário e dizer: Você só vai quando me obedecer. Tenha pulso. Ainda tem chance. Para Davi, foi no final da vida, ele já prestes a morrer. Para você agora que está ouvindo esse estudo, você tem a chance de fazer o que é certo e dar o não devido ao seu filho em pequenas coisas, porque quando for nas grandes, ele vai saber que o não é não. Não vai querer insurgir contra as grandes decisões. E a vida vai trazer sobre ele, né? E no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, a gente vai encontrar outra história, né? De um pai que foi conivente com os erros do filho, ocasionou a morte tanto dos filhos quanto dele mesmo. Ele caindo para trás aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar esse ilustração mais. Pronto. Vamos caindo para trás aí.
A notícia foi tão forte que ele não aguentou. Sacerdote, sumo sacerdote ali. Ele não aguentou a notícia da morte dos seus filhos, que já havia sido predita pelo profeta da jovem, né, o profeta Samuel. Caiu para trás, né? Mas por quê? Vamos ver, né? Olha o que o texto começa dizendo aqui, que eu selecionei, no 1 Samuel, capítulo, versículo 12. El Aleph. O Vnei Eli, os filhos de Eli, Vnei Belial. Ou seja, olha o que eram. Eram filhos de Belial. A escritura é forte, viu? Aqui tá como eles eram ímpios, né? O Vnei Eli e os filhos de Eli, Vnei Belial. Ou seja, os filhos de Eli eram os filhos de Belial. Lo Yadu et Adonai. E eles não conheciam, o texto tá aqui, né? Não tinham consideração por Adonai, mas eles não conheciam, né? Yadu, o conhecimento do Eterno. Estavam para os filhos de Eli. O sul, que era a expressão máxima do conhecimento do Eterno, a justiça do Eterno. Então, Eli, ele era completamente omisso com relação aos seus filhos. Ele não buscava saber nada do que seus filhos faziam. Porque tudo que ele ouvia dos seus filhos era da boca dos outros. Ele não se dava nem o trabalho de olhar. O pecado desses jovens era muito sério aos olhos de Adonai. Porque eles tratavam as ofertas feitas a Adonai com desprezo. Eles eram pessoas que prezavam as ofertas que eles eram responsáveis por coletar, né? Realizarem. Quando ele estava velho, eu já pulei do versículo 12 para o 17 para o 22. Se vocês quiserem, vocês leem todo o capítulo 2 aí de Samuel Aleph, né? 1 Samuel. Quando ele estava muito velho, novamente, né? Aqui, ó. Vê Eli, ou seja, Eli, Zakem Meod, ou seja, era muito idoso, muito velho. O que aconteceu? Vê chamar, ele ouviu, et kol, tudo que Asher e a Assum, ele ouviu acerca, né? Naiv, ou seja, dos seus filhos. Lechol Israel, de todo Israel. Et Asher Yashervu et Anashim Hatsoveot Petar Ochel Moed. E que estavam mantendo relações sexuais com as mulheres que serviam na porta da tenda do encontro. Ou seja, eles estavam de frente ao Rei Moed e as mulheres, e eles tinham sexuais com as mulheres. Seu pai, quando viu uma mulher perto da orando, né? E já recriminou aquela mulher porque achou que ela estava bêbada. E chegou lá perto, quando ele chegou perto e viu que era uma mulher justa, ele viu uma pessoa, Ana, mãe de Shemuel. Porém, já os filhos dele, quando viam uma mulher perto da tenda do encontro, eles iam lá para ter relações sexuais. Vejam a disparidade, né? Pai do filho. Eli era uma pessoa má? Não. Homem bom. Porém, a criação dos seus filhos foi completamente injusta. E o erro de Eli foi quando ele descobriu o que seus filhos faziam, não apartou seus filhos diante do serviço do Eterno. Sua obrigação. Escolheu amar mais aos seus filhos. É o que acontece hoje. A gente pensa que idolatria está só em se prostrar diante mais discutir. Quando a gente ama mais a qualquer familiar, um animal ou qualquer coisa, uma casa, um carro, qualquer coisa que exista, mais do que o Eterno, passa a ser uma idolatria. Quando
qualquer coisa que exista no mundo faz com que você transgrida e deixe de dar honra devida ao Eterno para honrar aquela pessoa, isso também nos afasta do Eterno. No caso de Eli, era um homem injusto que ouviu que seus filhos desprezavam, tratavam o próprio Eterno com desprezo e não tomou nenhuma atitude para corrigir essa situação. Olha o que o texto diz. Quando ele descobriu, né, no versículo 2, versículo 23, olha como ele trata os seus filhos. Ele perguntou a eles: por que vocês estão fazendo essas coisas? Eu estou ouvindo, ou seja, ele não viu, ele não foi verificar. Eu estou ouvindo mais notícias sobre vocês da parte do. Ou seja, Raam, o povo, já estava incomodado ao ponto de ir até o profeta, até o sacerdote, calo pela sua abordagem com os seus filhos. E ele fala de uma forma branda. Al-Benai ki lo, ou seja, não, meus filhos. Tová a Shemua Asher Anohi Shema Ma Avrim Am Adonai. Não, meus filhos, eu não ouço do povo de Adonai declarar uma só boa notícia. Ou seja, eu não ouço nada de bom. Olha o que o texto diz. Se uma pessoa comete pecado contra outra pessoa, os juízes podem mediar entre elas. No entanto, se uma pessoa comete pecado contra Adonai, quem intercederá por ela? Eli sabia que nem ele fazendo sacrifício ali pelos seus filhos, um pecado intencional contra o Eterno é imperdoável. Quando você blasfema o nome do Eterno intencionalmente, que é o caso dele. Ele conhecia da Torá. Olha, quando eles falam isso, eles dão de ouvidos e continuam praticando coisas. Tanto que, quando eles vão morrer, eles vão até dentro da tenda do encontro. Eles, os dois filhos de Eli, sequestram a arca do concerto do Eterno, a arca da aliança, e levam para o campo de batalha sem autorização do próprio pai. Eles não tinham respeito pelo pai, pelo Eterno, por nada. Estavam o Eterno como um amuleto. Eles, porém, não deram ouvidos ao que seu pai disse, porque Adonai tinha decidido matá-los. Isso diz aqui em hebraico, né? Velo Yashmeu, ou seja, eles não deram ouvir, não escutaram, deram de ouvidos as palavras. O Eterno já tinha. Não existia nada mais para fazer, porque ele demorou para tomar. E o que aconteceu? Quem deu a notícia para Eli que seus filhos eram rebeldes, não tinham mais, iriam ser mortos? O profeta Samuel, quando era criança. E Samuel cresceu, teve também filhos. E olha o que o texto diz, meus irmãos. Novamente, Vaierika Asher Zaken, de novo Zaken. Samuel, ou seja, agora quem envelheceu? Samuel. Quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos como juízes sobre Israel. Então, Samuel já havia visto o erro do sacerdote Eli. Ele foi lá e teve filhos, envelheceu e colocou seus filhos agora como juízes do povo. Então, a pergunta que a gente vai fazer é justamente o que eu disse, né? Seria o profeta Samuel um tolo? Porque ele viu o erro de Eli. E ele repetiu os mesmos erros, criou seus filhos com omissão. Eu, particularmente, não posso opinar com exatidão. Então, acredito que Samuel não cometeu os mesmos erros de Eli. Ele era um sábio, um justo, profeta do Eterno. Ele criou seus filhos da melhor forma. Porém, entra naquilo que eu quero trazer essa mensagem. Nem tudo. 90% é dos pais, mas tem aqueles 10%
É uma música. 99% não sei o que lá, por cento vagabundo. E é uns 10% da vagabundagem que o filho pode escolher virar um vagabundo, literalmente. Uma pessoa desonesta, é contrária a que o seu pai e a sua mãe ensinaram. O gato tá concordando aqui, ó. Chegou aqui. Jujubinha, pra concordar, viu? É, Jujuba? Diga lá se você concorda. Jujuba tá concordando. Então, existem porcentagem que cabe a quem está recebendo aquela instrução e vai seguir ou não. Nem tudo tá nas mãos dos pais. Samuel, eu tenho certeza, eu ver, na minha opinião, que ele foi um homem que criou seus filhos com justiça. E quando ele envelheceu, o que é que ele fez? Colocou seus filhos como juízes no meio do povo. Então, vou continuar aqui, deixa eu ver a hora. Tá tarde. Vamos embora. Seu filho mais velho chamava-se Yoel. Ou seja, o Eterno é Adonai, né? É o Eterno. E o segundo filho chamava Avi-Iá, ou seja, meu pai é Iá. Então, eles foram juízes em Beersheba. Então, até os nomes dos filhos eram de justo, né? Entretanto, seus filhos não seguiram seus caminhos, ou seja, eles escolheram, foi apresentado o caminho, mas os seus filhos não quiseram seguir esse caminho. Diferente. Eles não quiseram seguir os caminhos do seu pai de justiça, e foi apresentado por Samuel. Eles se voltaram para as riquezas, de modo que aceitavam subornos para perverter a justiça. Então, a gente consegue compreender aí que existe a escolha, existe o caminho que foi trilhado pelos antepassados, mas que é necessário que, recebendo essas instruções, se interesse em escolher o que é certo, cumprir aqueles conselhos. E a Torá é um grande conselho, meus irmãos. Um compilado de conselhos para o seu bem. É você escolher a seguir ou não. Muita gente ouve, se acha justo, a seguir a Torá. Ele está seguindo os conselhos dos justos? Não. Está seguindo a sua própria vontade, a sua própria inclinação. Por fim, meus irmãos, a gente vai agora escutar de Yeshua. Ele nos ensina os padrões que os filhos de Adonai devem seguir. Primeira coisa que a gente conta. Yeshua diz, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Torá, a palavra do Eterno, e colocam em prática. Ou seja, é a prática da justiça. Lê o Sermão do Monte logo no início, você vai ver. Abençoados, né? Felizes são quem? Quem come e sede de justiça. A prática do amor. Em Yohanan, capítulo 14, se eu não me engano. É nisto conhecerei que sois meus discípulos e vos amardes uns aos outros. Aí, o gato. Ei, rapaz, deixa eu terminar o estudo. Depois você vem pra cá. Vai fazer massagem. É um gato massagista, sabia dessa não? Nunca sabia que existia isso. Ela sobe e fica fazendo massagem na pessoa. Então, felizes aqueles que têm fome e sede da justiça. Yeshua disse também, lá em Yohanan 14, né? Se eu não me engano, pra vocês. E antes de ser interrompido pelo gato, né? Que o amor deveria ser forma de identificar os discípulos de Yeshua. Nisto conhecerão que são meus discípulos e vos amardes uns aos outros. Também a prática do perdão, perdoar. E por fim, como a gente viu ontem também, a prática da generosidade. Generoso. O Abraham é generoso. Nós também devemos ser generosos. Então esses são os pilares aí da família e Adonai, a família Techuvá, que nós fazemos. Matitiarro 5, versículo 43 diz: vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, odeie o seu inimigo. Consegue observar isso na Torá. Consegue observar o amor ao próximo. Odiar o inimigo cabe da interpretação do ser humano. Acredita que
temos que odiar o inimigo. Ódio no coração. Amar outro ser humano. Nem quem não é nem ser humano, quem pode ser classificado como ser humano, não pode. E o eterno é justiça também. Quando ele diz, né? Quando alguém tirar a vida de alguém, deverá ser morto. Correto? Você rejeitou o seu direito a ser humano. Você não é mais um ser. Você deixou de ser humano. Virou só um ser. Você respira. Mas a humanidade saiu de você quando você se propõe a matar alguém. Mas o seu inimigo, aquele que quer te fazer um mal, aquele que vem intencionalmente para pisar no teu pé, ame essa pessoa. Yeshua diz, você fazendo bem a ela, amontoará brasas na sua cabeça. Seu bem é quem ele quer mal. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos, abençoe quem os amaldiçoam, façam bem aos seus inimigos, orem por quem os persegue. Então, olha aqui, ó. Brahu et makilaleihem. Ou seja, abençoe quem os amaldiçoa. Então, você abençoar quem... Isso é mais um ensinamento do reino do Eterno, da família do Eterno. Um conselho que Yeshua está dando. E o Eterno nos ensinou assim. Então, se o Eterno é nosso Pai, ele já nos encaminhou a nossa herança, já nos deixou tudo organizado através de quê? Das suas instruções. No versículo 45, ele fecha com chave de ouro. Então vocês se tornarão filhos do vosso Pai Celestial, porque ele faz o sol brilhar, da mesma forma sobre as pessoas boas e más. Envia chuva igualmente para justos e injustos. Você quer ser parte, receber os conselhos do Eterno, e esse ancião que nos dá, que nos já deixou tudo encaminhado, já nos deixou tudo organizado para que nossa vida possa fluir bem. Você vai fazer bem a quem lhe amaldiçoa, bem ao seu próximo. Você vai amar a quem lhe odeia. Se você consegue amar, meu amigo e minha irmã, meu irmão e minha irmã, quem lhe odeia, imagine quem lhe ama. Ela sempre coloca a gente no nosso máximo. Traz esses ensinamentos para nos colocar sempre. Por fim, olha o conselho de Paulo, que é muito mal compreendido nas religiões. Infelizmente, até hoje, né? Nesse caminho de pessoas que guardam a Torá também, que estão querendo retorno, estão levantando várias, como é que eu posso dizer, insinuações. Shaul, Paulo, ele era contra a Torá. Não é. Um dia a gente vai colocar todos esses pingos aí faltando no existe. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 diz: Você, porém, permaneça no que aprendeu e nas coisas as quais está convencido, lembrando-se das pessoas com as quais aprendeu. O que é que ele está falando de aprendizado? Permanecer no que aprendeu, permanecer no que ele foi convencido do que é verdade. Permanecer. Ele está falando de algo atual? Não. Olha o que ele diz. Recorde-se também que desde a sua infância conhece as Sagradas Escrituras e podem lhe dar sabedoria conducente à libertação por meio da confiança em Yeshua ungido. Então, ele está falando para que Timóteo permaneça no que ele aprendeu desde a infância. As Sagradas Escrituras. O gato resolveu brincar aqui, mas um minutinho, eu vou dar uma pausazinha para poder colocar uma música aqui para poder pegar essa bolinha do cigarro. Voltei. E foi até bom que eu tive que mexer aqui na bateria que tava carregando. Então Paulo fala literalmente, meus irmãos. E esse Timóteo, ele foi criado desde a infância nas Sagradas Escrituras. O que é que a gente conhece da vida de Timóteo? De que ele era um filho de uma mulher judia, Rudim, mas seu pai era estrangeiro.
E ele aprendeu desde a sua infância o quê? Quem era que ficava com a incumbência de criar o seu filho? Criar um filho era as mulheres. O marido saía para trabalhar, como eu disse no início do estudo. E as mulheres cuidavam da educação das crianças. E essa mulher, como Yehudim, ela criava o filho através das sagradas escrituras, através da Torá. Paulo ordena: permaneça no que aprendeu e nas coisas às quais fosse conhecido, lembrando-se das pessoas das quais aprendeu, lembrando da sua mãe, dos seus instrutores quando criança. Desde a infância, conhece as sagradas, permaneça. Toda a escritura é inspirada por Elohim. Toda a escritura, aí muitos pensam que é o Brit Hadashah, os escritos nazarenos. Mas nesse tempo, Paulo nem sabia que essas cartas seriam consideradas as escrituras. Ele nunca disse: olha, incorporem essas cartas como uma escritura sagrada. Nunca nenhum escrito dos escritos nazarenos toma essa prerrogativa de serem considerados escritos. Nenhum texto diz. Paulo está falando, e nenhum Yehudim, desde criança, nem existia Yeshua, imagine, na época. Nesse tempo, Yeshua nem tinha começado a dar as suas instruções. Quando Timóteo aprendeu sobre as Sagradas Escrituras. Paulo não está falando dos escritos nazarenos. Paulo está falando que as Sagradas Escrituras que Timóteo deveria permanecer era a Torá e os Neviim, os profetas. É irrelevante agora os escritos nazarenos? Não. Eles são um exemplo de como Yeshua e os apóstolos, emissários, eles seguiam as instruções do Eterno. São importantíssimos para a gente compreender o que é a verdade. Porém, escritura é escritura. Toda escritura inspirada por Elohim é valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Isso é o que é a Torá. Essa é a herança que o Eterno deixou para o seu povo, para os seus filhos que são obedientes, querem seguir o caminho. Agora, lembrando, mais uma vez, não se culpem se algum descendente seu não queira seguir. Você fez a sua parte omisso. Tire esse peso das suas costas. Viva em alegria, porque você fez o que era preciso e possível. Sei que no futuro, quem você tanto espera conheça esse caminho e volte aos ensinamentos que você deu quando criança, receba essa mensagem de outra pessoa, né? Como Paulo está falando, né? Permaneça naquilo que você aprendeu nos conselhos da sua mãe. Não saia deles, não. Às vezes dá um estalo. Meu pai ensinou que era certo. Meu avô, meu tio. Eu vou seguir agora o que. Último texto, Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Dessa forma, quem pertence a Elohim pode ser plenamente equipado para toda a boa. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a semana de vocês. Vocês sejam abençoados sobremaneira em todo o que existe na sua vida. Assim como Abraão, nosso pai. Foi abençoado em tudo. Todas as áreas da sua vida. Você tenha realmente prazer, seja entrado em dias, né? Não viva por viver. Viva uma vida plena, cheia da misericórdia. Amo vocês, viu? Shalom, shalom. Uma boa semana a todos. Mais um programa examinando os profetas. Cuidem durante a semana toda essa porção Raiz Sará, para que na próxima sexta-feira estejamos juntos aí acompanhando a finalização, né? Tudo um pouquinho mais aprofundado dessa porção. Próximo Shabat, né? Sexta-feira é o primeiro dia, a
inicia-se às 6 da tarde, no Shabat. Durante o sábado também nós vamos acompanhar. Tchau, tchau. La